Ele transformou a paixão pela música no maior museu fonográfico do Ceará. Eu converso agora com Everardo Silva, o Vevé. Everardo, são quase 50 anos, né, isso, trabalhando com música. Quando é que você percebeu que isso não era apenas trabalho, mas uma missão de vida? Antes de mais nada, eu queria aproveitar e agradecer a vocês da TV Terra do Sol, por esse espaço maravilhoso que vocês abrem para a gente, para divulgar um pouco da cultura cearense, da cultura nacional, da cultura internacional, falando-se musicalmente, né? Isso daqui, como você bem falou aí, é um acervo que gosto de usar muito a palavra garimpando ao longo de décadas e décadas e décadas. Já são 50 anos comprando discos, ganhando discos, dando discos. E eu comecei a despertar para isso quando eu tive um guru que era muito importante para mim, foi meu presidente na CBS, eu fui representante da CBS e fui divulgador da CBS, e tinha um senhor chamado Tomás Munhoz. Ele era presidente da CBS brasileira, vice-presidente da CBS mundial, e ele tinha uma visão muito longa do mercado fonográfico. E lá pela década de 80 ele já sinalizava que o mercado fonográfico ia ter uma virada muito grande, né? E o disco ia deixar de existir. O LP, o compacto, a fita cassete, o disco de cera, né? O CD, o DVD, o Blu-ray. E eu comecei a me tocar nisso. Eu sempre conversava com o seu Munhoz, ele sempre vinha passar férias aqui no Ceará, ele adorava Fortaleza, muito amigo do Fagner. E eu sempre conversava com ele, ele me dava dicas dessas coisas que o futuro, que hoje chegou, já é realidade, e eu já sabia disso há 20 anos atrás. Então eu comecei a fazer essa garimpagem, né? Guardar esse acervo. Minha mulher fala que eu sou acumulador, mas não. Eu tinha sempre a visão de lá na frente esse material ser material histórico, né? Como é hoje o LP. Graças a Deus a garotada, a nova geração está começando a gostar do disco, né? Então eu acredito que vão preservar por mais tempo ainda essa herança musical que os artistas deixaram para a gente. O objetivo era patrimonial, guardar a memória da mídia física. Isso, eu não me sinto colecionador. As pessoas falam que eu sou um colecionador, mas eu não me sinto colecionador, não. Eu me sinto, usar um termo assim, um guardião da cultura. Por exemplo, assim, eu nunca me preocupei se o Ivanildo, se o Fernando pegava um disco do Fernando, porra, quem é esse cara? Eu comprava para ouvir, pelo prazer de descobrir. E foi assim que eu descobri muita gente boa, muito artista maravilhoso ao longo desses 50 anos que eu coleciono, que eu guardo disso. Então eu resolvi preservar esses discos. Então, basicamente aqui dentro do acervo da gente, eu tenho acho que tem uns 300 discos de artistas cearenses, né, LPs, e devo ter uns 800 a 900 CDs de artistas cearenses que talvez nem eles mesmos saibam que eu tenho um disco deles, sabe assim, guardado aqui, preservado. Então eu sempre me preocupei em preservar a cultura musical, sabe, não só a local, a nacional, a internacional, a música em si eu resolvi preservar ao longo desses anos todos. Everardo, são 30 mil itens, né, entre LPs, CDs. Tem algum que tem uma história especial por trás, algum desses itens? Basicamente, todos os discos que eu trabalhei, eles são importantes para mim, mas tem um que eu guardo um carinho muito grande dele, que ele foi muito importante para mim, assim, abrir as portas a nível nacional, as pessoas me conhecerem. E foi o disco do Hit, da Menina Veneno. Foi através do meu trabalho aqui em Fortaleza que Menina Veneno apareceu para o Brasil inteiro, sabe? Então, o Hit, eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente lá no Rio. Eu fui a uma reunião da Sony, do CBS, e tem uma história engraçada isso, eu gosto sempre de frisar isso. O Hit, ele adora quando eu falo nisso. Eu estava na reunião, a reunião terminou, a gente foi tomar um cafezinho e lá no corredor do prédio onde a gente estava, do hotel, tinha um gringozinho, uma pessoa bem isolada, né? Aí eu não me senti confortável de ver aquele cara isolado, eu fui até ele, né? E cheguei lá, rapaz, por que você não faz parte ali da equipe da gente? Vamos tomar um cafezinho? Não, tô aqui aguardando um cara que é produtor aí, dar uma palavra para mim, para a possibilidade de eu gravar um disco aqui na CBS. E eu falei, e você é cantor? Ele, sou. Eu falei, mas com esse sotaque aí? Aí ele disse, eu sou inglês, mas eu já estou morando no Brasil há algum tempo, já estou conseguindo falar um pouco mais aportuguesado, né? E nessa brincadeira eu bateu lá a chamada para a gente voltar para a reunião. Eu disse, eu posso bater uma fotografia com você? E bati, pedi um menino que estava servindo café para a gente, ele bateu uma fotografia. E ele bateu uma foto com eu e o Hit antes do Hit gravar o disco dele.
da Menina Veneno. Então, por exemplo, assim, depois que eu guardei essa fotografia, e um mês depois eu estava aqui em casa, no escritório, e recebi uma fita demo, uma fitazinha de rolo bem pequenininha com a música do hit Menina Veneno, que ele nem sonhava de gravar. A CBS mandou na época só como teste, para a gente ver a possibilidade das rádios, se a rádio ia tocar ou não. E eu joguei nas rádios daqui de Fortaleza e a história até hoje, 43 anos depois, a Menina Veneno continua aí sendo esse grande sucesso que é e marcou. Então esse disco do Hit ele é importante nesse sentido, né? E eu sempre gosto porque o Hit é um cara muito grato. Em todas as entrevistas, podcasts que ele faz ao redor do Brasil, ele sempre cita o meu trabalho aqui em Fortaleza como um grande descobridor da carreira dele a nível nacional e internacional. E ele sempre me dá esse crédito de ter sido eu a pessoa que projetou a música dele em todo o Brasil. Muito bacana. Além do hit, que outras. Você conviveu com muitas personalidades da música. Alguma história, um bastidor marcante? Rapaz, eu tenho tantas histórias que, inclusive, eu estou devendo um livro. Já me cobraram muito essa coisa do livro. Por exemplo, assim, mais na nova geração, tem a história da Marília Mendonça. Eu também tive o privilégio de trabalhar com a Marília Mendonça ao longo da carreira dela, enquanto viva. E eu fui contratado para trabalhar com a Work. A Work Show é a empresa dos grandes artistas sertanejos, né? E na época, quando eu fui contratado, há 11 anos atrás, o Wander Oliveira, que é o dono da Work, ele falou: rapaz, eu gostaria de trabalhar com você. Eu trabalho com 2 artistas, com Zé Neto Cristiano e Henrique Juliano, mas dentro em breve eu vou lançar mais 2 artistas, uma dupla chamada Maiara e Maraíza e uma menina chamada Marília Mendonça. Aí eu falei assim: Marília Mendonça, aquela compositora? Aí ele disse: você já viu falar? Não, já ouvi a obra dela. Inclusive ela esteve aqui em Fortaleza a semana passada, isso antes de eu assinar contrato com a Work. Aí eles, ela foi realmente a Fortaleza começar a trabalhar o repertório do disco que ela vai lançar. A gente vai fazer o lançamento. E eu falei: pois é, eu conheci ela. E então a história engraçada é porque eu visitava muitas emissoras de rádio, jornal, televisão. O meu trabalho de divulgador era muito visitar a emissora de rádio. E eu cheguei um dia na rádio, a 3FM, no programa do Guido Albuquerque, o Pepipeiro, e tinha uma lourinha sentada, gordinha, tocando violão lá na recepção, sozinha, não tinha ninguém na recepção. E eu cheguei pra ela, achei esquisita, falei: pô, mas não é ela não, pô, a Marília Mendonça em Fortaleza sozinha, tocando violão. Aí eu cheguei pra ela, Guido, quem é aquela menina que tá ali fora? Ele disse: rapaz, não, o cara pediu pra fazer entrevista com ela, é uma tal de Marília Mendonça. Eu não ouvi nem falar, tu já ouviu? Rapaz, Marília Mendonça é a Roberta Miranda de hoje, rapaz. Aí ele disse: tu conhece alguma música dela? Ele disse: rapaz, qualquer música que tu procurar aí, bota a compositora Marília Mendonça. Porra, ele botou Bruno Marrone, Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano. Ele: cara, chama ela. Eu fui chamar, ele: olha, vamos entrar logo ali, porque o Guido eu falei sobre você para ele. Obrigado, então vamos entrar. Aí ela entrou, ficou. E foi simplesmente um programa de uma entrevista que ele ia dar de 10 minutos ou 15 minutos. Levou o programa do Guido Albuquerque quase todo, ela tocando ao vivo no violão, sabe assim, uma coisa assim. Lá tinha uma voz fenomenal, né? Marcante, que até hoje faz falta. Então, eu tive o privilégio também de pegar a Marília Mendonça e, a partir daí, levar ela para dentro de rádios, para ela dar entrevista para as televisões, para as rádios. E uns 3 meses depois, eu comecei a trabalhar o disco dela, que foi a grande projeção dela nacional, que foi o primeiro trabalho dela. Vevé, voltando a falar do seu museu, você recebeu a gente, fizemos um percurso aqui. O que você destaca no acervo, no caminho dentre esses corredores? Eu não sei, eu acho que eu perdi a conta, são 35 mil discos. Na verdade, eu gastei muito dinheiro comprando disco, mas comprei, era uma briga eterna com a minha mulher sobre essa compra de discos. Mas de um tempo para cá, desde que as televisões começaram a falar sobre o museu, aquela coisa, porque tudo que eu tenho aqui não é nada comercial, não é de venda, é meu material. É um acervo que eu fui guardando. E muitas pessoas me perguntam se eu vendo. Eu falo: eu não vendo, é meu material, sabe? Então tem essa briga toda. E ultimamente, pelo fator financeiro, a escassez do dinheiro está grande demais, eu quase não tenho comprado muito disco. Mas em compensação, eu ganhei muito disco. Só para você ter ideia, semana passada eu ganhei 960 CDs e 350 LPs. Se você olhar, são mais 1.300 discos que eu recebi em uma semana. Eu recebi 795 discos do Dr. Monguba, nosso amigo delegado de polícia, quero até agradecer a ele,
aqui ao vivo. Eu recebi da Xuxinha cearense, que era a bailarina do programa de Irapuã Lima. Ela me deu 185 LPs, muitos dos discos que a Xuxa me deu, autografado por grandes nomes de artistas brasileiros que vinham visitar o programa do Irapuã Lima, o programa do Enio Carlos lá na TV Diário, quando ela era produtora. Ela pediu os caras para autografar. E ganhei também, foi 185 da Xuxa, 795 do Tomoruba, e ganhei quase 300 discos do Roberto, que estava se desfazendo, um amigo meu de muito tempo. Que é engraçado, eles quando querem se desfazer, eles querem jogar no mato, querem sair logo, né? E foi 290 discos do Roberto. Então, se você somar aí, vai dar mais de 1.300 discos que eu recebi em uma semana. Esse final de semana eu recebi uma ligação do filho do Evangelho Costa, que era um divulgador amigo meu, fui produtor também musical, produtor do programa do Will Nogueira, do Terral. O Evangelho, o filho do Evangelho, o Evangelho faleceu agora durante a pandemia, e ele me ligou, rapaz, o papai faleceu, eu vou viajar para São Paulo, não quero mais levar esse material, eu gostaria que você viesse aqui em casa para pegar esse material. Então, as pessoas, por saberem que eu trato com tanto carinho dos discos, as pessoas me dão discos para eu preservar. Então, tem uma pilha aqui, essa pilha que está aqui atrás, tem uma história engraçada, ela. Eu estava aqui na minha casa, recebi uma ligação do Fabiano Cavalcante, da rádio, que era antigo Rádio Sol, e ele falou, rapaz, o doutor Augusto, ele está se desfazendo do disco dele. Rapaz, chegou no momento difícil porque eu estou sem grana. Ele disse, não, mas ele não quer vender não, ele quer te dar de presente. Aí eu falei, então vou ligar, eu vou dar o telefone, então eu liguei para ele, por coincidência ele mora aqui na Andrade Furtado, ao lado da minha casa, próximo da minha casa, e eu falei, doutor, eu não tenho grana para comprar a coleção do senhor. Não, eu vou lhe dar de presente. Aí, vem aqui em casa, eu fui. Rapaz, essa história é emocionante pra caramba. Isso foi uma sexta-feira, mais ou menos 5 horas da tarde. Eu fui na casa dele com minha filha, peguei, ele me deu simplesmente 1.100 CDs. Tá aí, todos guardados com todo carinho. E o cara morreu, bicho, 6h30 da manhã do dia seguinte. Sabe, então, não sei se quando eu fui com minha filha lá, ele falou assim, cuide legal do meu disco, porque você tá levando 50% do meu coração. Aí eu falei, doutor João Augusto, eu disse, doutor, fique tranquilo que eu vou cuidar com todo carinho, eu vou fazer um cantinho pro senhor ir visitar lá, quando o senhor visitar, o senhor vê onde eu vou preservar o disco, senhor. E o cara morreu 6h30 da manhã do dia seguinte, menos de 10 horas que ele me deu o acervo dele. Parece que ele estava querendo entregar a obra dele, sabe? Não me deu só os 1.100 CDs, ele me deu um aparelho de som que está lá dentro, ele me deu outro aparelho de som que está na coisa, ele estava se desfazendo mesmo, não sei se é o pressentimento dele que ele ia partir, né? Ele resolveu fazer isso daí. Então tem umas coisas assim, engraçadas, assim, que fatais, que você... eu acho que é uma missão. E Deus, dá o teu acervo para esse cara, para ele cuidar, que ele vai cuidar. Então eu preservo o mais possível. Vevé, como faz para visitar? É só chegar. Rapaz, aqui é como cantiga de grilo, como diz, toda hora. Eu todo dia me acordo 5h30 da manhã, porque eu tenho uma família, tenho outra família, que são 6 gatos de rua, que estão dentro, uma hora dessa, eles estão lá pelo quintal. Eles chegam de manhã, meio-dia e à noite para se alimentar. Então eu aproveito a deixa dos gatos e fico aqui de 5h30, 6 horas da manhã, até por volta de 11 horas da noite eu estou por aqui. E recebo muita visita. Não precisa marcar nada, é só chegar, bater na porta, aí você vai se deliciar aqui de ouvir de histórias engraçadas, porque além dos discos, eu tenho um pouquinho da história de cada disco que eu trabalhei. Então, todas aquelas fotografias que você viu lá na parede, lá do escritório, aqui dali foi a minha história contada em fotografia, sabe? Então, eu tenho fotografias com a Anitta, tenho fotografia com a Isa, tenho fotografia com a Ludmilla, tenho foto com o Roberto Carlos, com o Júlio Iglesias, com Marília Mendonça, Maiara e Maria Isa, Djavan, aí você, José Augusto, Fernando Mendes, Agnaldo Timóteo, Clara Nunes, você vai... Eu consegui preservar esse documento fotográfico para guardar hoje dentro do museu. As pessoas quando olham uma fotografia com o Roberto Carlos como aquilo ali. O cara, rapaz, o Roberto Carlos bem novinho contigo, sabe? Então eu consegui guardar isso daí. E para mim hoje eu estou observando que eu fiz uma boa escolha há 50 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com música.